Tá cortando um pouquinho, não sei se é a minha internet ou a sua. Oi, Bispo, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, glória a Deus. Agora eu tô ouvindo também. Minha internet tá horrível aqui Ah, é? o sinal. É, Ah, tava só aparecendo, ouvindo a sua voz, mas não tava te vendo. E aí, Bispo? eu ia pedir fazer o convite para participar, mas estava ouvindo você falar do aviãozinho para compartilhar o vídeo. Mas deixa ele falar, depois Isso. eu entro. E aí, Bispo, como é que o senhor tá? Tudo bem? Graças a Primeiro, Deus. antes de tudo, quero louvar a Deus pela sua vida, a vida da Bispa. Agradecer ao Senhor por aceitar o convite dessa humilde live, mas para que a Sempre. gente possa bater um papo pontual sobre as coisas do reino. Quero aqui já de maneira pública, o senhor sabe disso, mas de maneira pública agradecer ao Senhor, falar o respeito, o carinho, o amor, a aliança que eu e a minha casa temos pelo Senhor e a tua casa também, Bispo. O Senhor é um homem de Deus, o qual nós temos muito respeito e amor por vocês, Bispo. Amém. Não precisa chamar de senhor, não. Então Ó, você, cabelinho branco já. Apesar que você tá eu, com a barba eu, bem branca também, né? eu já estou me preparando para fazer uns freelance de Papai Noel no fim do ano, Ah, Bispo. tá chegando, hein? Pelo menos o Natal vai ter que rolar, né? Não vai ter quarentena, não. Em nome de Tem, Jesus. tem que ter, em nome de Jesus. Bispo, fala um pouquinho aí para a gente começar nosso bate-papo, um pouquinho da sua trajetória. Eu vou voltar muito lá atrás. Eu já sei da sua história, mas para quem já está conosco e à medida que for entrando também, como que foi a sua conversão, Bispo? O senhor nasceu num lar cristão Não, não. ou no meio da sua caminhada? Como foi a sua história, Bispo? Fala um pouquinho para gente. É muito legal que sobre cada ser humano Deus tem um plano, né? Um plano perfeito, um plano de salvação, de redenção. E eu, desde criança, sempre desejei muito conhecer Deus, né? Então, primeiramente, fui católico, né? Porque vinha de uma família católica. E tive um momento aí que foi um momento, eu acho que é um dos momentos que as pessoas mais se perdem na caminhada, né? Que foi na fase aí dos 17 anos até os 20 anos, que foi uma trajetória meio complicada, né? Que na verdade eu não ia em lugar nenhum, não frequentava igreja nenhuma. E quando eu fiz uns 20 anos, isso em 95, eu recebi um convite de uma pessoa da família, né? E fui a um show de evangelismo, né? Era um show com esse intuito de evangelizar por meio de bandas. E ali eu tive encontro com Jesus. Estou simplificando e encurtando bastante, né? Teve bastante detalhe aí interessante, mas tive encontro com o Senhor em 95, quer dizer, já são 25 anos, graças a Deus. Amém. E aí me joguei de cabeça, né? Me joguei de cabeça, mergulhei mesmo, Imersão total. imersão total. Porque, assim, eu sempre levei muito a sério, mesmo nos momentos em que a gente ainda não conhecia o Senhor como Ele é, como eu o conheço Ele hoje, né? Como eu o conheço hoje, eu sempre levei muito a sério, tive muita sede. E aí, a hora que você conhece esse Deus de amor, né? Aí você quer se jogar de cabeça e não tem volta. Eu entendo que o evangelho tem que ser assim, né? Não pode ser crente gangorra, que uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo, né? Tem que ser levar a vida espiritual a sério. O Bispo, e assim, o que te levou nessa fase de conversão? O que te levou a só atrapalhar um pouquinho? O pastor Giliardi aqui de Itu tá entrando com a gente. Ah, que legal. Pastor Giliardi é Bom, querido. E aí, pastorzão, Deus abençoe. tem a Alegria Maiara ter o aqui pastor com a também. gente. E aí, Mas nem que entende. Maiara, glória a Deus. A Énica Samuel também está com a gente. Deus abençoe. E aí, pastor Giliardi. O Bispo, e assim, o Bispo falou da maneira que você se aproximou de Jesus, da sua conversão, mas como que foi, o que te levou a ter essa sede de conhecer Deus numa fase onde, teoricamente, nessa idade, a idade, falando por mim, foi a idade que eu estava no auge
da aprontação, no auge das coisas erradas? O que te levou a ter Então, sede de Deus nesse momento? a gente sempre vem, no que depende de Deus, a gente sempre vem pelo amor, né? Nunca Deus quer que a gente venha pela dor, mas apesar de buscar desde criança tal, eu tive lá as minhas experiências quando criança, quando adolescente, mesmo não estando no evangelho ainda, né? Quando eu cheguei nessa fase que eu entrei na faculdade, principalmente, eu comecei a me afundar mesmo em bebida e droga, né? E situações em casa, minha mãe teve um câncer muito sério, então sofrimento, né? Situações com as quais a gente se deparou. E aí, graças a Deus sempre coloca pessoas que têm um amor tremendo, né? E recebi esse convite, a pessoa falou, você não quer ir, vai te fazer bem, né? Eu já tinha ido a convite em outro lugar, não me identifiquei, porque muita religiosidade, enfim, não estou aqui para julgar, mas não era ali, né? Vi algumas coisas e falei, peraí, Deus não está nessas coisas, então agradeci o convite, mas esse segundo convite, que foi por parte de outra pessoa, eu aceitei, me deparei com uma situação que de fato eu vi Deus ali. Tanto é que na hora que eu fui perceber, eu já estava lá na frente, com a mão levantada, me entregando, né? E aí começou um processo na minha vida, né, de libertação, né? Não foi de imediato que eu deixei a bebida, né? Por incrível que pareça, eu tive mais facilidade para deixar de, né, ser liberto do que eram as drogas do que a bebida. A bebida demorou um pouquinho mais. Eu tinha um comprometimento mais sério, né, com bebida. E, enfim, foi isso, né? E o desejo de ver Deus transformar minha família, né? E aí eu comecei a perceber, não, realmente agora eu entendo que eu estou num caminho de Deus, porque você vê os sinais, Deus envia os sinais, Ele mostra o amor dele. Nosso Deus é um Deus gracioso, um Deus de amor. Apesar de nós, né? Ele continua sendo tudo isso e graças a Deus por isso. Apesar de tudo, as misericórdias dele são sobre nós, né? Apesar dos caminhos errados que nós andamos, que eu andava, ainda tenho bastante erro, né? Todos nós. É verdade. Mas foi isso. É aí que a gente vê a manifestação da graça, né, Bispo? A gente não merece, mas mesmo assim ela nos alcança. O Bispo, daí assim, o senhor foi para a igreja, teve esse encontro com o Senhor, Deus... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente até se falou um pouquinho hoje no telefone sobre processo, e daí até queria falar um pouquinho sobre isso também. Mas o Bispo falou sobre um processo de libertação no sentido de deixar as drogas, um processo de libertação de alguns vícios, tal. O pastor Giliardi está falando aqui, estamos em constante transformação. Verdade, meu amigo. E quando foi que o Bispo entendeu e se entregou para o chamado pastoral, né? Onde foi a primeira, qual cidade ou bairro? Acho que foi São Paulo, né? Não, na verdade foi interior de São Paulo, bem pertinho aí do pessoal de Sorocaba, né? Foi tudo muito rápido na minha vida, porque é o que eu falei, eu mergulhei, né? Claro, porque Deus derramou graça, tem derramado. Mas eu, durante 3 anos, fiquei na sede, na época da Igreja Renascer, que foi onde eu tive esse encontro com Jesus, a quem eu sou muito grato, né? O ministério tem um trabalho com jovens, eu fui alcançado por esse trabalho, e comecei a atuar ali, participar na época do Expresso da Solidariedade, levando alimento e, obviamente, a palavra, né, nas ruas de São Paulo, ali no Glicério, Praça Roosevelt e tal. E atuar na diaconia, no grupo de jovens, né, que na época era o Projeto Amar. Até que chegou um momento, eu fui crescendo, fiz cursos, e meu maior crescimento não foi por curso, né, foi por desejo mesmo, busca. Eu lembro que parecia um dicionário bíblico lá, eu ia lá e comprava Bíblia anotada, eu comecei a mergulhar na palavra. E aí o Senhor foi trabalhando a questão do chamado, né? E eu tive esse encontro com Jesus em 95, final de 97, em dezembro,
eu já estava sendo enviado para assumir a primeira igreja, para ser pastor ali, né? Que foi Porto Feliz. Né? Porto Feliz, bem pertinho aí de vocês. Na verdade, você não está tão perto de Porto Feliz, né? Mais o pessoal de Itu, né? De Sorocaba. Sorocaba. E aí, daí passei por vários lugares. Rodei um tanto aí no interior de São Paulo, a gente foi para Brasília, Belo Horizonte, atuei também na Zona Norte, principalmente na Zona Norte de São Paulo, né? Mais ou menos isso. Acabou voltando para o interior. E voltei para o interior. O Bispo Igor, para quem não sabe, eu não sou muito bom com data, mas pelos meus cálculos, o Bispo Igor foi meu pastor em meados de 98, 99. Exatamente. Na cidade de Sorocaba. Exatamente, 98, 99. Na cidade de Sorocaba. Pastor Bozão tinha o PSR, Poesia sobre Ruínas. Eu achava mó barata aquela banda. A gente tá com quase todos, montou um grupo de WhatsApp, tá esperando passar essa pandemia. A gente vai marcar um churrasco e tá planejando de fazer um som junto. Eu lembro, falei, Bozão, né? Na época eu falava, né? Bozão, de onde vem esse nome PSR, cara? Onde você vai arranjar esse nome? Aí você falava assim pra mim, bispo, né? Na época, eu acho que já era bispo, nem lembro se eu era bispo, se era pastor. Bom, sou pastor até hoje, né? Sim. Enfim, não deixamos de ser pastores. O Bispo Doriba chegando com a gente aí. E aí, Bispo? Esse é outro figurinha, Bispo Doriba. Eu amo demais. Aliás, foi o Bispo Doriba que anotou meu nome no dia que eu, ali no evangelismo, entreguei minha vida para Jesus, né? Ele tem parte nessa história aí. Tem São Paulino como eu, mas... Como nós, então, né? Como nós, Mas aí você falou para mim, né? O que Jesus fez conosco, né? Poesia sobre ruínas. Eu achei mal barato, muito original. Altas viagens. Eu sempre gostei disso, de ter umas frases assim. Então, quando a gente lançou o CD do PSR também, né, que significava Poesia sobre Ruínas, o nome do CD, quando a gente lançou, era Oposto do Exposto, que tem muito a ver com aquilo que a gente tinha como meta na época, como banda, de levar um som diferente, entrar em lugares diferentes e falar do amor de Deus também de uma maneira diferente. A minha atual frase agora, que é meu nickname nas redes sociais, porque eu tô ficando velho, mas é moderno à moda antiga. A moda antiga. Legal. Mas cheio das frasezinhas. Mas foi isso aí, né? A gente, na verdade, se conheceu lá em Sorocaba, né? Foi exatamente nessa fase aí, 98, 99. Depois eu fui embora. Na verdade, fui para São Paulo, né? Fui para a Zona Norte de São Paulo. Verdade. Ô, Bispo, e assim, desde 95, né? O senhor falou que se converteu, está nos caminhos do Senhor. E, claro que sem entrar em detalhes, que a gente não precisa entrar nesses assuntos, mas eu queria falar um pouquinho sobre desconstrução. Né? Nesse processo, tanto o senhor como eu, mas óbvio que hoje eu não quero falar de mim, eu queria ouvir um pouquinho da tua história, nós passamos por um processo de desconstrução. Queria ouvir um pouquinho daquilo que o senhor fez e tem feito na tua vida, falando um pouco desse processo de desconstrução que o senhor tem vivido aí há uns 3 a 4 anos, né? Primeiro, assim, né, o que é desconstrução? Eu preciso desconstruir o quê? O que, de repente, em algum momento da vida da gente foi construído de maneira errada, com talvez os itens errados, né? Então, assim, acho importante a gente olhar para a vida da gente, sempre fazer essa análise, né? O que está em mim como ser humano, servo de Deus, e que não tem encaixe com a palavra, ou que eu, em determinado momento, agarrei na minha caminhada, estou trazendo comigo, e já se tornou uma coisa comigo e que não tem nada a ver, Deus quer que eu vá por outra. A partir do momento que eu detecto alguma coisa assim, eu preciso
claro, permitir, porque a gente está falando de um aspecto espiritual e na questão espiritual só Deus vai poder ter essa ação de, pelo poder do Espírito Santo dele, nos libertar, nos curar, né? Porque desconstrução é isso, é você ser liberto, é você ser curado. E então, assim, num determinado momento a gente se deparou com o fato de que, olha, eu achei que eu não tinha religiosidade, mas eu tenho religiosidade, né? Então eu preciso desconstruir isso dentro de mim, né? Porque religiosidade, a gente olha e fala, não, é o cara que se veste de tal maneira, terninho, gravatinha apertadinha e tal, mas porque você anda de bermudão ou de camisa florida, você não é religioso? A religiosidade está em outras coisas, não está só em roupa, né? Exato. Está em julgar e etc. Então houve um momento nessa nossa história, na nossa caminhada mais recente, em que a gente se deparou com o fato de que, olha, né, temos que pregar o que a gente vive e viver o que a gente prega. Não está vivendo, você precisa desconstruir isso aí, tirar da tua vida, né? Isso. E aí entra João 6, o Espírito ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai te convencendo, ele vai te mostrando de uma maneira muito amorosa que você precisa ir por esse caminho, que na verdade é um processo, né? E às vezes é um pouco mais demorado do que a gente imagina. Desculpa atrapalhar, mas assim, esse processo, ele é fácil, ele é sem dor, ou como que foi ou está sendo? Eu acho que até está sendo porque eu entendo, não sei se o bispo pensa como eu, mas eu penso que a desconstrução a qual nós estamos falando é daqui para frente agora. Eu penso que eu não sou perfeito, mas estou me aperfeiçoando no Senhor. Então a desconstrução é daqui para frente. Sim, Fala, sim. Pastor Fábio, seja bem-vindo, meu irmão. Agora vamos pensar, fazer uma analogia aqui. O que é mais fácil? Você construir uma casa ou desconstruir para construir? Ou desconstruir uma parte dela para construir o que você quer construir de maneira correta? É mais difícil desconstruir para construir algo ali onde você tinha anteriormente já estabelecido algo. Então, assim, no nosso caso, cada um é cada um, Deus vai usar de um processo, de uma maneira. No nosso caso, foi doloroso, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Eu estava agora há pouco numa live, né, do Lar de Esperança, junto com um irmão, né, o Bispo Fabiano, a gente estava falando sobre isso, né? Na verdade, o último versículo que eu li na live, Filipenses 1:7. Paulo falando para os filipenses, vocês têm que andar de modo digno do Evangelho, né, batalhando pela fé evangélica em unidade. Então eu estou nessa busca. Batalhar firmado na fé evangélica, não em preceitos de homens, em doutrinas, em ventos, como Paulo fala também lá para os Efésios, né? Mas na verdade para os Gálatas, sobre vento de doutrina, Gálatas capítulo 1. A gente começou a se deparar com algumas coisas. Espera um pouquinho, aqui não entrou a doutrina dos apóstolos. Aqui está uma doutrina de homens. Então eu não posso manter o meu pé firmado em doutrina que é de homem. Eu tenho que desconstruir isso na minha vida. Demora, é doloroso. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas até aproveitando, não sei quem vai assistir e tal, mas também falo isso com a maior paz, né? Mas tem muita gente que vira as costas, você sabe disso. Alguns viram as costas porque foram radicalizados numa doutrina, né? A gente fala dos que foram radicalizados no Estado Islâmico, mas vai ter os talibã gospel aí, né? Você saiu, você tá morto, né? Você saiu do nosso ministério, da nossa denominação. Na verdade, não tem essa de denominação, nós somos um corpo. Tanto se fala de corpo, mas se fosse corpo, o cara saiu dali, eu vou continuar entendendo que ele está no corpo. Ele só foi congregar em outro lugar. Não é porque ele deixou de congregar aqui, nesse ministério com a gente. Até meio hoje, no entendimento que até tá difícil falar ministério, que mais? Denominação. Denominação. Cara, para Deus não tem isso, né?
Mas aí quando você se depara com esse fato, você tem que ir por um caminho, cuidar da tua família e entender, peraí, vamos buscar o evangelho do reino. Alguns viram as costas, outros se afastam porque têm medo, né? Porque às vezes ainda estão em tal e tal denominação. Eu estou falando isso no aspecto geral, não é só no meu caso. O cara tem medo de se relacionar com você porque acha que vai ser retalhado lá onde ele frequenta, onde ele está. Então, assim, são coisas que tornam um pouquinho mais difícil, mas graças a Deus, porque o Senhor é fiel, porque Ele é um Deus de amor, e a gente também tem que confiar nele, tudo termina bem, né? Aliás, não terminou, né? Continua. 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 E é tão sério isso daí que vou pegar o gancho para a gente voltar um pouquinho. O senhor estava falando sobre religiosidade, né? Encaixa muito bem no que a gente estava falando no comecinho da conversa sobre religiosidade. A gente, falando pela minha experiência, durante muito tempo, eu achava que nós tínhamos que servir a igreja local, a instituição. E na minha vida foi quebrada uma religiosidade nesse sentido. Eu acredito que a tua trajetória também, bispo, seja igual a minha nesse sentido, que hoje nós não somos mais pastores que defendem uma placa, né? Nós somos pastores do reino. Estamos manifestando o reino de Deus. Uau, agora sim, olha quem chegou com a gente aí, Bispo Ivael. Uau, e aí, Tem Bispo? bastante gente aqui, olha, tem pessoal que eu conheço, tem a Bela Junqueira, que ela tem, eu acho que você não a conhece, mas a gente tem acompanhado, ministrado, né? Tem bastante gente aqui. E aí, Bela? O pastor Fábio está caminhando com a gente na Experimente, homem de Deus, família bendita, amamos muito a vida deles. Ele escreveu aqui, ó, serviços aqui, ao reino e não a uma placa. Tem a pastora Cidinha aqui, ó. Tá aqui também a Cidinha. Pastora Cidinha. Bispo Doriva. Você falou Bispo Ivael, né? Bispo Ivael, saudade dele aí, ó. Ivael Freitas. Mandou um joinha. Bispo, saudade, hein, Bispo? Glória a Deus. Ô, Bispo, deixa eu aproveitar aqui para o senhor não falar não para mim. Não, é para o Bispo Ivael aqui, para o senhor não falar não para mim, convidar o senhor para bater um papo também na próxima semana, hein? Dá um joinha aí, Bispo. Aí vai ser top. Aí vai ser top. Ei, Bispão, saudade, Bispo, saudade da Bispa, Silvana, glória a Deus. Ô, Bispo, e continuando falando dessa desconstrução, a gente hoje, pelo telefone, estava conversando um pouquinho e a gente estava falando sobre esse individualismo, né? Individualismo que muitos ainda não entenderam o que é reino. Eu penso que tem se falado muito sobre reino nesses dias, mas, na verdade, nem todos têm manifestado o reino. E... Ó, o Bispo, pagando bem, que mal que tem. Eu li aqui, comecei a dar risada. É bem típico dele, né? Depois eu passo o número da conta que eu deposito o cachê, Bispo. Figura. E muitos não têm entendido. Eu estava conversando, não sei se o Bispo conhece, o pastor Sebastião, lá da Via Morehouse. Sim. Lá assim, não conheço pessoalmente, mas sei. Lá de São José do Preto. Nossa, isso. Nossa, um queridão. E ele escreveu uma vez um post. Na verdade, eu estava com uma série de lives antes dessa que a gente está fazendo, que chamava A Igreja do Amanhã, que na verdade nasceu no meu coração por causa de uma postagem dele. Ele escreveu, são dias de nós, não, alguma coisa assim, são dias de nós não sermos mais pastor de uma placa, mas pastores do reino. Porque Deus está... eu não lembro exatamente as palavras que ele falou, mas alguma coisa tipo, Deus está desconstruindo para algo novo que ele tem para se manifestar nas nossas vidas. E muitos entenderam essa verdade, mas alguns ainda não entenderam a importância da unidade, né? Daquilo que o Senhor nos ensina sobre reino, sobre o dom que Ele colocou em cada um de nós para que nós venhamos manifestar o nosso dom no reino. Um depende do outro dentro do reino, a verdade é essa. Né? Não existe o mestre sobre os outros. No reino é um relacionamento horizontal entre todos e todos vertical com... E sabe de uma coisa, né? Tem muita gente que acha que o apóstolo é o
ser supremo. Não, o apóstolo, você pega ali o convívio que havia entre profetas, apóstolos, evangelistas. Você vê o profeta Ágabo, por exemplo, falando com mais relevância num certo momento do que o próprio apóstolo Paulo ali, diante de uma situação que Paulo ia ter que enfrentar, né? E Paulo se submeteu àquilo, né? Hoje há uma inversão, né, disso. A função, o título, vale mais do que o propósito de Deus. Alguns valorizam mais o cargo do que o encargo, né? Estão valorizando mais o... Né? Não entendem. Mas nisso, bispo, o que o senhor tem visto? O que o senhor pensa sobre a igreja ser... E quando eu falo igreja, agora não estou falando de nós, igreja, mas o templo, as igrejas, as comunidades, eu vejo que nós ainda estamos muito individuais. O que o senhor acha disso? É um desafio que a gente tem, né? E até pegando o gancho aí do que você citou da série de lives que você fez sobre a igreja do futuro, do amanhã, a igreja, para mim, a igreja que tem que ser a igreja do futuro, é até meio esquisito que eu vou falar, você que gosta das frases aí, né? Como é que é, ao contrário do exposto, como é que você era a tua frase lá? O oposto do exposto. Então, para mim, a igreja do futuro tem que ser a igreja do passado. A igreja de Atos. Isso. Tem que ser a igreja de Atos. Vou roubar sua frase. A igreja do futuro tem que ser a igreja do passado. A gente não pode ser a igreja do futuro, não pode ser essa igreja agora aqui do presente, de tanta disputa, de tanta vaidade, do Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar, porque, entre aspas, deu certo para o outro, eu acho que eu tenho que fazer igual, porque vai ter que dar certo para mim, porque deu certo para o outro. Não pode ser o evangelho do Ctrl-C, Ctrl-V. Isso. Aonde está na igreja a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, se a gente agir assim como hoje tem sido feito? Então, aqui, ó, Gálatas 6:2, Paulo fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A gente está cheio de gente enganada aí, achando que é alguma coisa, porque a sua denominação tem sei lá quantas cadeiras ocupadas no culto. Aí vem uma Covid-19, uma quarentena, e mostra para ele que o prédio, cadeira, não vai poder ser ocupado. Cadê? Exato. Né? Igualou a todos. Igualou, né? Então eu tenho aprendido, e graças a Deus, eu não estou me gabando com o que eu estou falando não, porque eu ia pelo mesmo caminho, tá? Quando a gente começou a Renovo, se eu fosse no entendimento que eu tinha, eu iria para quase o mesmo caminho. Deus estabeleceu sobre a gente ele colocou sobre nós, nos colocou num processo, e foi custoso a gente entender o que Deus queria da gente, o que Deus quer da gente. Me custou. A gente insiste de uma maneira, quer ir por um caminho, e Deus vai ali te mostrando: não é isso que eu quero de você. Eu quero que você seja reino, que você contribua com o meu evangelho como corpo, como reino. Então hoje, né, eu acho que o nome Renovo está mais aí para... Eu não tenho vaidade nenhuma em relação a renovo. Eu quero participar assim como a gente está participando, contribuir com o evangelho. Deus nos colocou aqui com um grupo de pastores aqui na cidade de Jundiaí. Tiveram uma experiência muito legal em relação à unidade. De 4 ou 5 igrejas se uniram em uma, e estão fazendo um trabalho maravilhoso, divulgando isso na cidade, promovendo essa unidade na cidade. Então, é por esse evangelho que a gente tem caminhado. Não sei se eu respondi a pergunta. Claro, respondeu sim, com certeza. O bispo, a gente está caminhando para o finalzinho. Só antes de nós finalizarmos, divide uma rápida palavra daquilo que o Senhor tem colocado no teu coração nesses dias, daquilo que o Senhor tem queimado no seu coração. Divide com a gente aí. A gente está num tempo de más notícias, né, que chegam, e para quem quer potencializar isso, é um prato cheio, que na televisão
Se antes espirrava sangue pela televisão, agora muito mais, né? Sim. O senhor falou muito fortemente comigo há alguns meses atrás sobre nós levarmos os cestos da multiplicação. O milagre da multiplicação não foi só de multiplicação de pães e peixes. Ali o senhor queria mostrar por meio daquela multiplicação o que é o evangelho, né? Ele é multiplicação de amor, ele é multiplicação de boas novas. Amém. Tem um detalhe ali em João 6 que mostra que acabou ali o momento de todo mundo comer. Jesus falou o seguinte: recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então ele deu em abundância. E esse é o contexto do evangelho. O Senhor nos dá em abundância. E às vezes a gente não recolhe para ir levar num cesto e repartir com outros. Esse é um momento muito propício para a gente pegar o nosso cesto, do que Deus multiplicou e fez na nossa vida, o que Ele tem feito, e levar para outras pessoas. E Jesus está muito próximo de voltar, né? Então, nós temos que fazer isso com a maior seriedade, o maior compromisso, buscando ser renovado na fé, no entendimento, né? E levar esses cestos, multiplicar as boas novas, porque estão multiplicando más notícias por aí, né? As perspectivas não são boas. Você vê, ontem surgiram aí com uma de que tem uma nova pandemia potencial aí, um novo vírus, China, né? Um novo vírus potencial para se tornar pandemia. Vai ser só isso agora? Eu vou colocar minha esperança em homens, nas coisas desse mundo? Não. Então cabe a nós pegar esses 12 cestos e levar as boas novas, né? Deixar de lado a vaidade, o defender uma placa, deixar de lado isso, o idolatrar um líder, porque aí está a religiosidade, né? Idolatrar um líder é religiosidade maior do que aqui do cara que só põe uma roupa lá e acha que a roupa ele tem que andar daquele jeito. Você praticar esse tipo de coisa é pior do que essa religiosidade que a gente com tanta facilidade taxa, né? Só que às vezes tem maior dentro de nós. É isso, Bozão, é tempo para carregar os cestos, levar as boas novas e, enfim, ter uma vida de oração cada vez mais a fundo, né? Isso que o Bispo falou, tem falado muito no meu coração nesses dias, eu tenho ministrado muito aqui na Experimente e tenho tentado dividir isso. Esse ano eu estou como presidente do Conselho de Pastores aqui da cidade, né? Aqui de Itu. E a gente tem falado muito sobre unidade, falado muito sobre secreto. E eu creio que essa palavra que o Bispo dividiu sobre os cestos é uma revelação dos céus. O livro que eu falei pro senhor hoje no telefone é esse aqui, ó. Formador de Heróis. Isso. Esse livro aqui tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando lá no telefone e agora mais ainda com essa questão do dividir aquilo que sobrou no cesto, levar o evangelho, levar as boas novas, levar amor, levar da mesma forma que a graça nos alcançou, a gente levar essa graça às pessoas. E nesse livro aqui, ele tem falado que durante muito tempo nós nos importamos muito em sermos super-heróis, né? Só que o super-herói um dia ele vai morrer, o super-herói um dia vai ficar fraco, o super-herói um dia vai cansar, e esse super-herói ele não deixa legado. Agora, quando o autor do livro, o Bispo, ele fala sobre plantadores, né? Plantadores de igreja, plantadores do evangelho e tal. Agora, quando nós somos formadores de heróis, significa traz a conclusão dessa palavra que o Bispo trouxe, de pegarmos esse cesto e levarmos, né? Darmos continuidade. E eu creio que essa palavra vem dos céus. Eu achei as anotações do dia que eu ministrei essa palavra, né? Então, o que o Senhor mostra por meio da multiplicação, do milagre da multiplicação? Que o que tem que prevalecer é o amor. Não tem que prevalecer placa, né? Que Ele é o bom pastor que se compadece das ovelhas. A gente tem que se mover nesse amor, que se compadece. Tem tanta gente aí precisando de ajuda, que está desviada. O número de desviados
né, de não praticantes, de desigrejados, como surgiu esse termo mais agora recentemente, é enorme. Ele quis provar ali que que ele é o único que de fato pode saciar o homem. Não é o método. Hoje a gente vê aí, em alguns púlpitos, mais o coaching do que a pregação da palavra. Na verdade, eu ouvi uma pessoa dizendo que é o coaching pregacional. Ele não é nem pregador, nem coaching, né? Essa eu não conhecia, tô conhecendo agora. E ali, ele mostrou que a gente precisa se assentar em comunhão para depois sair, né? E levar as boas novas, fazer elas chegarem com velocidade às pessoas. Quando Deus me visitou com essa ministração da multiplicação, ele falou, eu falei, meu Deus, como as más notícias estão andando com velocidade. Nós precisamos fazer as boas novas caminharem com velocidade maior. Chega antes, né? Chega no tempo de Deus. Sim. E aí, né, surgiu a velocidade da boa notícia versus a velocidade da má notícia. Qual tem sido? Cabe a nós levar a mensagem da esperança. Amém. Amém. Glória a Deus. Bispo, quero mais uma vez agradecer. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por esse tempo. Sempre um prazer estar com você. Amém, Bispo. Você com a Fran, com o Pacheco. Eu vi uma foto bonita que você postou do Pacheco. Né? Postei agora há pouco. Ela estava fazendo o que ele mais sabe fazer na vida, dormir e ficar deitada. Bispão, obrigado, viu, por esse tempo. Obrigado por dividir um pouquinho daquilo que você carrega com a gente. Fala, só antes da gente finalizar, falta 2 minutinhos aqui para a gente fechar. Fala um pouquinho da Renovo, os cultos que vocês têm feito, convida as pessoas, fala das redes sociais. A Renovo, a gente tem prezado por discipulado. Nós temos tido uma reunião aos domingos num local aqui em Jundiaí, que é a Avenida Professor Diaco Mitria, né, 230. Agora, na pandemia, não está dando para reunir, a gente vai ser bem prudente nesse aspecto, estamos esperando o momento certo, né? Enfim, temos essas reuniões aos domingos e na semana o Lar de Esperança e a Célula Renovo, que são 2 coisas diferentes, né? Isso nas casas. Então, na semana nós não nos reunimos num lugar, num prédio, mas nas casas. Aos domingos a gente tem aquele salão ali onde a gente se reúne para estar reunindo todo mundo dos lares, das famílias ali. Então tem se baseado nisso. Lar de Esperança é uma reunião que a gente faz de 1 a 3, né, reuniões, difere um pouquinho da célula. A célula é uma reunião mais fixa num lugar, sem limite, né? Assim, uma célula a gente entende que ela vai se multiplicar. Lar de Esperança tem uma limitação de 1 a 3 reuniões. A gente estabeleceu essa sistemática aí, se é que pode se falar sistemática, né? Essa dinâmica. É isso. Legal. E, Bispo, quais são as redes sociais, Instagram, Facebook? Fala aí pra gente. Da Renovo Renovo, Apostólica, Church. Ficou um nome comprido porque não é a única igreja Renovo, graças a Deus. Então, no Facebook é a mesma coisa, né? Renovo.apostólico.church. E a minha rede social, Bispo Igor, no Instagram, e no Facebook é um pouquinho mais complicado. igordolce.strider. Strieder. Procura lá, vai achar. Digita Bispo Igor que é mais fácil, você acha lá. Com certeza. Se jogar Bispo Igor também acha. É mais fácil, e acha lá. Bispo, muito obrigado. Gente, Deus abençoe. Sigam o Bispo Igor, sigam a Renovo Church nas redes sociais. O meu merchan também, nos sigam. Você que ainda não me segue, aproveita a oportunidade, segue aí. Procura também a Experimente Church, segue lá. Curte, compartilha. Exatamente. Essas são as dicas da moda, né? Curte, compartilha e comenta. Isso aí. Bispo, grande beijo. Obrigado, beijo. Uma boa noite. Obrigado, viu? Beijo para a Bispa, para as meninas. Deus abençoe. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.